Olá, seja bem-vindo ao canal da Loja Rosa Cruz Curitiba. Hoje contamos com a presença do Frater Luiz Carlos, nosso grande conselheiro da região PR1, a Sora Denise Georg, mestre auxiliar da Loja Rosa Cruz Curitiba, Frater Henrique Ribeiro, presidente da Junta Depositária, Frater Juliano Brossolin, ele é membro da loja Rosa Cruz Água Verde e está fazendo nosso apoio técnico na gravação desta palestra. A palestra que nós vamos ver hoje é com a Sora Célia Pollack, que vai falar sobre ansiedade e meditação. Eu sou o Paulo Pinheiro, mestre da loja Curitiba. Seja bem-vinda, Sora. Obrigada. É uma imensa alegria estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês. Então, eu os convido a assistir essa palestra, cujo tema é Ansiedade e Meditação. Inicialmente, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Como já é do conhecimento dos estudantes Rosa Cruzes, vale ressaltar a todos que os ensinamentos oficiais da Ordem Rosa Cruz estão contidos nas monografias dos graus de estudo recebidas em casa e nos textos ritualísticos e iniciáticos das cerimônias desenvolvidas em nossos organismos afiliados. Portanto, embora a palestra que se seguirá possa estar fundamentada nesses ensinamentos ou outra bibliografia Rosa Cruz, trata-se de um trabalho de expressão de opinião pessoal e não representa a posição oficial da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, cujo conteúdo está sendo exposto para reflexão. Inicialmente, eu gostaria de começar com a apresentação de algumas imagens da nossa ordem. Nossa loja localizada em Curitiba. Nós temos aqui a figura do nosso primeiro imperator, o Frater Harvey Spencer Lewis, e o nosso site, amorc.org.br, e o site da loja Curitiba, aonde, se for do interesse e desejo de vocês, vocês podem acessar para obter maiores informações. Então, vamos começar a falar do nosso tema, que é a ansiedade e a meditação. Então, a ansiedade é uma emoção normal, ela nos ajuda a lidar com situações difíceis, desafiadoras ou perigosas. Então, a ansiedade faz parte da nossa vida, e a gente pode dizer que ela é importante em níveis saudáveis, porque ela funciona como um alerta, né? Ela nos avisa sobre coisas ou perigos do futuro. A ansiedade, ela sempre esteve presente desde os primórdios da humanidade, lá no tempo das cavernas, né, onde os nossos antepassados, eles tinham que sair para caçar. Então, eles se deparavam com animais gigantescos, ferozes. Imagine como era, né, toda essa tensão e esse medo que eles sentiam cada vez que eles precisavam sair em busca de alimento. Então, por que a ansiedade é um mecanismo útil? Porque em níveis saudáveis, ela faz com que a gente se previna. Então, se eu tenho uma palestra para fazer e eu não me preparo, conforme os dias vão passando, a ansiedade vai aumentando. Então, esse é um bom motivo para a ansiedade aparecer. Então, através dos tempos, os seres humanos têm evoluído para escapar dos seus inimigos, dos perigos, buscando estratégias de preservação da vida. Então, a gente pode dizer que a ansiedade ajudou os nossos ancestrais a sobreviverem. Então, ele ajudou a sobreviver em casos de ataques de animais, a evitar precipícios, evitar encontros com estranhos. Então, a ansiedade, ela foi uma das primeiras ferramentas de sobrevivência. Então, foi a maneira que a natureza encontrou de instilar a previdência
a prudência em nós. Então, a ansiedade faz com que você preveja possíveis ameaças e se previna antecipadamente. Isso acontece porque, ao longo do tempo, nós aprendemos que é melhor prevenir do que remediar. Então, há um comportamento super cuidadoso, onde estamos constantemente alertas a possíveis perigos. A questão é que o indivíduo ansioso, ele tende a antever o perigo de maneira exagerada. Porque ao longo da evolução, o nosso cérebro ele foi programado, ele foi moldado para verificar ameaças quanto à nossa sobrevivência. Então, a ansiedade, ela é uma resposta emocional provocada pelo medo. Em geral, está muito claro que muitos dos transtornos de ansiedade experimentados por nós hoje têm a sua origem lá nos medos programados na história evolutiva. Agora, o medo nem sempre é negativo, pois ele sinaliza que vamos passar por algo novo. A questão é que nós não sabemos lidar com esse medo. Nós não sabemos lidar com esse alerta. E esse medo, ele vem muito da ideia de que talvez nós não estejamos preparados para esses desafios, preparado para essas questões do futuro. Lembrando que a ansiedade vem do latim angere, que quer dizer apertar, sufocar. Então, nós nos sentimos angustiados, sufocados com medo, esquecendo que o medo faz parte da nossa vida e vai nos acompanhar. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Então, quando nós temos medo, o que acontece? O nosso cérebro verifica essas ameaças e desencadeia uma série de mudanças fisiológicas. Então, ele se prepara para o que a gente chama da reação de luta ou de fuga. Nesse momento, o nosso corpo produz substâncias químicas como a adrenalina e o cortisol. Então, essa possível ameaça libera nas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins, doses extras de adrenalina e cortisol. E o que vai acontecer? Nesse momento, nós temos sintomas físicos, porque essas substâncias, elas fazem com que o nosso coração bata mais rápido. Outras funções se interrompem, né? Nós não precisamos nos alimentar nesse momento. Então, a gente sente a boca seca, há uma dificuldade de engolir. Algumas vezes o corpo pode receber uma dose muito grande de oxigênio e a gente tem a sensação de que nós vamos desmaiar, nós podemos sentir tontura e os nossos músculos, eles se preparam para a ação, eles ficam tensionados. Por isso que muitas vezes a gente experimenta a dor muscular, a dor no pescoço, a dores de cabeça. Então, veja, é natural a gente se preocupar com situações que exigem a nossa atenção. Mas a pessoa com ansiedade, ela se preocupa muito o tempo todo. Então, isso acarreta outras questões. A pessoa tem dificuldade de vivenciar o aqui e o agora, pois está constantemente com os pensamentos focados no futuro. Ela busca sempre algo que não está aqui, mas que está lá na frente. E com isso, ela perde o momento do presente, o aqui e o agora. Ela vive na expectativa do futuro. Então, como essa pessoa tem muitos pensamentos o tempo todo, ela está preocupada, ela muitas vezes tem dificuldade de concentração, dificuldade em estabelecer um raciocínio lógico, estabelecer soluções práticas. Ela gasta muito tempo, muita energia com os pensamentos. Isso também pode afetar o sono, vai gerar irritabilidade,
Então, veja, como é importante também a gente observar os nossos pensamentos, a forma como pensamos, né? Porque o futuro, sim, ele é uma referência de direção, mas nós temos que degustar mais a vida, degustar mais o agora, porque afinal, a vida acontece agora e não lá no futuro. Então, é normal a gente sentir ansiedade se a gente vai fazer uma palestra, ou se a gente vai para uma entrevista, ou se a gente vai fazer uma prova. É normal e até útil, como eu falei anteriormente, porque faz com que a gente se prepare para essas situações. Agora, preocupar-se com algumas coisas de vez em quando, como eu falei, é normal e é saudável, né? Agora, quando isso se torna algo contínuo, interferindo na nossa vida, né, há uma necessidade de uma maior investigação. Então, a pergunta é: o quanto determinados comportamentos têm me limitado? A ansiedade interfere no meu dia a dia, impedindo que eu faça as coisas? Por exemplo, que eu deixe de ir a uma entrevista de emprego, que eu deixe de participar de uma reunião, ou que eu deixe de fazer uma palestra. O quanto essa ansiedade faz com que eu me sinta preocupado o tempo todo. O quanto eu fico antecipando problemas do futuro. E aí é importante também a gente identificar quais são os gatilhos que desencadeiam essas emoções. Então, qual é o pensamento que está dando suporte para a minha ansiedade? Por exemplo, você está andando pela rua e ouve o latido de um cão e observa que ele está correndo ao seu encontro. Qual que é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? O cachorro vai me atacar. Qual que é a emoção? O medo. Aí você percebe que conhece esse cachorro, que já brincou com ele várias vezes e que ele é do seu vizinho. O que acontece nesse momento? Imediatamente, esse pensamento muda e o sentimento passa a ser de afeição. Então, veja como nós temos que nos atentar à forma como nós pensamos, né? Que o foco, muitas vezes, é para o catastrófico. E eu gostaria de falar também um pouquinho sobre as expectativas. Qual a relação que você tem com as expectativas do futuro? Qual a relação que você tem com os erros, com os fracassos? O nosso despreparo de lidar com os nossos erros, com os nossos fracassos. E aí, novamente, eu venho falar do medo. Hoje, o nosso medo não é igual ao nosso ancestral homem primitivo. Hoje, nós temos outros medos, né? O medo de errar, o medo de fracassar, né? E o medo também pode nos paralisar, fazer com que a gente perca oportunidades de aprendizado. Então, não saber lidar com o medo é também não saber lidar com o fracasso. E essa ideia pode te paralisar ainda mais e aumentar os níveis de ansiedade de uma forma imensa. E nós temos também a tendência a focar no catastrófico. Então, veja como nós temos que atentar aos nossos pensamentos. Identifique, quando se sentir ansioso, qual o pensamento que está nutrindo essa ansiedade. Desafie os seus pensamentos. Avalie a toxicidade das informações, das suas expectativas, dos seus medos. Revendo os pensamentos, nós podemos manejar melhor as nossas emoções. Nos últimos tempos, os nossos laços
com as outras pessoas passaram a ser cada vez mais instáveis, menos previsíveis, né? E Bauman já falava sobre a fragilidade das relações, do amor líquido, da modernidade líquida, né? Com os laços momentâneos, frágeis, volúveis. Então, as relações, elas começam e terminam rapidamente. Nós estamos vivendo um mundo de incertezas, de relacionamentos cada vez mais instáveis. Vivemos um mundo cada vez mais competitivo, com menos metas, ou melhor, com mais metas e menos prazos. Temos a necessidade de estar sempre atualizados. E há um esforço contínuo de estar lá na frente, e não tanto aqui. Então, o que isso acontece? Muitas vezes a gente está preocupado com o resultado final, que é chegar na viagem, e a gente esquece de apreciar o caminho. Então, a gente não desfruta esse caminho, a gente só pensa em chegar lá. Hoje a gente vai falar também um pouquinho, mais detalhadamente, sobre esses desafios que a gente tem vivido atualmente, né? E como que a gente lida com esse medo. Nós sabemos que o futuro é incerto, nós não sabemos o que vai acontecer. E o que nós estamos vivenciando hoje é inegável que nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos precaver. Então, a nossa rotina mudou, as incertezas aumentaram, nós somos inundados com notícias e sentimos um turbilhão de emoções. E não há dúvidas, né, de que isso traz um enorme impacto à nossa saúde mental. Então, novamente, temos que pensar sobre o envenenamento mental que a gente estuda na ordem e ter cuidado com o foco dos nossos pensamentos. E o cuidado também com os cenários catastróficos. Então, sempre haverá problemas e sempre teremos aprendizado. E esse é um momento em que nós podemos nos perguntar: mas o que fazer para diminuir a ansiedade? A meditação é uma das formas de diminuir a ansiedade. Então, existem algumas definições, eu gosto muito dessa, que é: a arte da meditação é o método mais antigo de tranquilizar a mente e relaxar o corpo. Então, em essência, é um treinamento sistemático de atenção. Então, a meditação é uma prática onde você vai integrar a mente e o corpo, baseada na sua experiência do momento presente, sem julgamentos, apenas vivenciando esse momento. A meditação, ela é praticada já há mais de 3.000 anos, né, sendo parte integrante do arsenal terapêutico da tradição oriental. E Jon Kabat-Zinn é um dos responsáveis por introduzir essa prática no Ocidente, lá na década de 70, com o foco na saúde. E o que ele diz? A meditação é a simplicidade em si mesma. Trata-se de parar e estar presente, e isso é tudo. Além do Jon Kabat-Zinn, nós temos outros autores conhecidos, como o Daniel Goleman, o Brian Weiss, a Louise Hay, entre outros. Alguns tipos de meditação que eu gostaria de citar. Nós temos a meditação Rosa Cruz, o Mindfulness, conhecido como atenção plena, meditação budista, meditação transcendental, meditação taoísta, entre outros. E o principal
que eu gostaria de salientar são os benefícios da meditação. O que a gente percebe mais rapidamente, inicialmente, é o relaxamento do corpo e da mente. Então, existem evidências da efetividade da meditação, também em casos como dependência de substâncias, fibromialgia, no tratamento complementar a pacientes com câncer, pacientes com cardiopatias, e vem sendo muito utilizado para melhoria da qualidade de vida. Melhoria da qualidade de vida também no trabalho, principalmente na área da saúde, onde a gente verifica uma diminuição do risco do burnout. É importante também a gente salientar que a meditação não é religião, e que atualmente a meditação, ela também é muito usada como medida preventiva e complementar na área de saúde. Então, estudos revelam que a pessoa, quando começa a meditar, já sente uma melhora imediata na sua capacidade respiratória. Isso vai proporcionar tranquilidade, calma, e a área que é mais ativada é a área pré-frontal, que é responsável pelo foco, pela clareza, pela atenção. E uma vez ativada essa área, observa-se uma diminuição na compulsão. Essa área ativada amplia a criatividade e diminui a ansiedade. Então, quem medita todos os dias sente-se mais tranquilo. Quem medita diariamente por mais de 2 meses, observa alterações incríveis no organismo. Então, diminuem as inflamações, diminui a possibilidade de desenvolver doenças crônicas, aumenta os telômeros, melhorando as células, melhora a longevidade, melhora a memória, aumenta a imunidade, melhora as dores crônicas, ajuda a prevenir o Alzheimer. Então, a meditação faz com que você se foque no aqui e no agora, se desligando do piloto automático. Então, dessa forma, você se percebe muito melhor. Você percebe os seus sentimentos, o que se passa na sua mente, o que se passa ao seu redor, sem críticas, sem julgamento, apenas como um observador do momento presente. Então, a meditação melhora também a inteligência emocional e melhora o sono. E, principalmente, a meditação abre os nossos olhos internos, porque ela proporciona uma conexão conosco e com o Deus do nosso coração, aumentando assim a nossa paz interior. Quando falamos em saúde, e no caso a ansiedade, que é o nosso tema, não temos como deixar também de abordar os aspectos da prevenção da saúde, né? Quanto aos aspectos Rosacruzes. Então, nós temos aqui o aspecto físico. O que é isso? É dar atenção ao nosso físico, dar atenção às nossas refeições. Isso inclui também a nutrição, inclui como praticamos essa alimentação. É importante que a gente se alimente adequadamente, que a gente não se envenene enquanto está almoçando, jantando, fazendo a refeição, assistindo o jornal, por exemplo, né? E também a importância da respiração. Lembrando que a vitalidade contida no ar não se limita ao oxigênio, mas inclui a essência cósmica, que penetra em cada célula do nosso corpo. O quanto é importante também a atividade física. O nosso corpo precisa de movimento. Então, é importante que a gente pratique algum exercício, que a gente pratique alongamento. E também a prevenção no plano mental.
cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Pensamento é energia, é vibração. E o pensamento, ele tem um efeito permanente no nosso corpo, né? Ele desencadeia emoções, comportamentos. Então, pensamentos positivos vai fazer com que a gente se sinta em harmonia. Já os pensamentos negativos, eles vão desencadear medo, angústia, pessimismo, podendo gerar aí vários transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade. Então, nós não somos seres separados, mente e corpo, né? A medicina atualmente já reconhece a influência dos pensamentos na nossa saúde. Então, quando nós temos um rebaixamento na nossa frequência vibratória, a nossa força vital entra em desequilíbrio. Daí a importância de mantermos a vigilância dos nossos pensamentos, pois eles resultam em emoções. E cada emoção exerce uma ação específica no nosso corpo. Então, as emoções, elas exercem influência no nosso ser. Todos os centros psíquicos do nosso corpo agem de acordo com o nosso estado emocional, ainda que a gente não perceba isso. Então, por exemplo, as suprarrenais vão liberar a adrenalina, o cortisol, a pineal vai liberar a melatonina, que é responsável pela indução do sono. Então, o nosso estado mental vai determinar quais são as substâncias que vão ser liberadas. Se o nosso estado mental é positivo, as substâncias vão sendo liberadas proporcionalmente às necessidades do corpo. Já se nós estivermos em desarmonia, né, como por exemplo com ansiedade, a secreção de quantidades maiores que vão provocar um envenenamento de determinadas funções orgânicas. É importante também a gente não negligenciar a espiritualidade. Isso não quer dizer necessariamente religião. Então, o foco na dimensão do eu, mergulhar na alma para então religar, levando assim a frequência vibratória e, consequentemente, colocar o corpo, a mente e a alma em harmonia. Então, a prática da meditação auxilia na mudança dos padrões de pensamentos, na regulação emocional e modificação da frequência vibratória do nosso ser, favorecendo o equilíbrio da nossa força vital. Pensando então em todos os benefícios da meditação, eu gostaria de convidá-los a uma pequena prática. Então, agora vamos realizar uma meditação em continuidade à palestra dentro do nosso tema, e ela foi feita para pessoas que querem manter a saúde de maneira geral e diminuir a ansiedade. Durante a palestra, nós vimos que a ansiedade faz com que os nossos pensamentos estejam com o foco no futuro, e assim deixamos de vivenciar o aqui e o agora. Então, a prática de hoje, ela vai nos proporcionar, experimentar, vivenciar o momento presente. Então, vamos agora nos sentar numa posição confortável, com os pés totalmente apoiados no chão. Coloquem as mãos sobre as coxas. Fique numa posição confortável, com a coluna ereta. Vamos fechar os olhos suavemente. Observe como você se sente. Observe o seu corpo. Se há pontos de tensão, e relaxe. Agora respire conscientemente
por 3 vezes da seguinte forma: inspirar profundamente, reter o ar nos pulmões confortavelmente e exalar. Vamos fazer por 3 vezes. Pela primeira vez, inspirar, reter e exalar. Pela segunda vez, inspirar, reter e exalar. Pela terceira vez, inspirar, reter e exalar. Vamos nos concentrar a atenção para construir pensamentos positivos que irão tornar os nossos corpos saudáveis. Nosso diálogo interior, nossas imagens mentais têm um efeito concreto sobre nossos corpos. Então vamos usar isso ao nosso favor. Agora, solte o corpo, relaxe, respire bem fundo, encha seus pulmões, exale suavemente. Respire bem fundo outra vez. Quando estiver expirando, comece a se imaginar em um jardim florido, com muitas árvores, pássaros. Você avista ao longe um banco e lentamente caminha até ele. Durante o percurso, você observa as cores, o verde da grama, o colorido das flores, o cheiro da terra. É possível sentir o calor do sol na sua pele. Aproveite esse percurso, deguste, aprecie cada momento. Imagine-se agora sentado nesse banco, segurando um balão. Ele flutua acima da sua cabeça. Respire fundo outra vez. Enquanto expira, relaxe. Relaxe. Cada vez mais. A cada respiração, comece a se libertar de pensamentos como medo. Liberte-se do medo. Liberte-se das dúvidas quanto ao futuro. Liberte-se das preocupações, da angústia, do medo de errar, da tensão. Liberte-se da ansiedade. Agora coloque todos esses pensamentos no balão que paira sobre você. Solte o balão
Observe o balão flutuar para longe, com todos esses pensamentos, esses sentimentos. O vento vai levando embora e ele vai sumindo na linha do horizonte, de modo que você não consegue mais enxergá-lo. Observe como você se sente libertando-se desse balão. Observe quanto muda a frequência dos seus pensamentos. Nós podemos nos reconectar com o aqui e o agora, conosco e com a nossa essência. Vivencie essa reconexão. E agora, vamos retornar à consciência objetiva, retornando lentamente, mexendo os braços, as pernas, a cabeça, movimentos lentos. E quando você se sentir pronto, pode abrir os olhos. Uma paz profunda a todos. Nossa Sora, que coisa linda. Muito Obrigada. bom. Excelente palestra, Sora. Você está de parabéns. São temas atuais e a cada ano que passa, as pessoas buscam mais formas de ter essa experiência consigo mesmo, que é a meditação. Uhum. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Ok. Quais as formas naturais de diminuir a ansiedade? Bom, a meditação, como eu falei na palestra, é uma delas, mas é importante a gente também cultivar bons hábitos. Horas de sono suficientes, né? Quando a gente dorme pouco, há uma tendência maior à irritabilidade e a gente fica mais suscetível à ansiedade. Como eu falei anteriormente, fazer exercícios físicos, né? Porque além de produzir as endorfinas, o exercício físico melhora a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade do sono, aumenta também a nossa autoestima. Outra prática interessante é a leitura, escolher bons livros, né? Existem estudos que revelam que o silêncio reduz a tensão, reduz a frequência cardíaca. Então, a leitura é um momento que você pode treinar, né, esse silêncio. E, além disso, traz mais conhecimento e tira a tensão do seu dia a dia, né? Outra prática importante é a prática da respiração, treinar a respiração diafragmática. O relaxamento muscular progressivo, onde a gente alia a prática da respiração com o relaxamento muscular. E se você perceber que seus níveis de ansiedade estão acima, né, dos aceitáveis, né, acima da normalidade, é importante que você procure ajuda de um profissional da área de saúde, né, onde você pode, através da ajuda de um terapeuta, aprender a lidar melhor com seus pensamentos, com as suas emoções e com os vários aspectos da vida. Oi, Sora. Oi.
Em primeiro lugar, queria também te parabenizar pela excelente palestra, né? E agradecer por estar compartilhando conosco, né, os teus estudos e reflexões, principalmente nessa época difícil que a gente está. Sim. E justamente por isso eu queria te fazer uma pergunta. O que a gente pode fazer agora, nesse momento, durante essa pandemia, para diminuir um pouco mais a nossa ansiedade? Uhum. Bom, como eu falei, até essa pergunta é complemento da anterior, né? A meditação, exercícios físicos, mas uma das coisas mais importantes é a gente estabelecer uma rotina. Então, determinar horários para acordar, horário para trabalhar, para fazer atividade física, para se alimentar e também para descansar. De repente, a gente aproveitar esse tempo para aprender coisas novas, né? Seja alguma atividade manual, ou seja algum conhecimento como idiomas, né? A gente tem vários vídeos na internet que podem nos ajudar, ou até, de repente, ensinar coisas novas, né? Aprender e ensinar. Resgatar também coisas que a gente deixou de fazer, né? O nosso dia a dia atribulado, muitas vezes a gente deixou para lá aquele instrumento musical que a gente tocava quando era mais jovem e ficou de lado. De repente é uma hora bacana para resgatar isso. Organizar suas coisas, organizar seus livros, aproveitar para ouvir boa música, dançar, assistir filmes, e também aproveitar esse período para você se conectar com a família, né? Brincar com os seus filhos, resgatar aqueles jogos de tabuleiro que estão lá guardados, né? Que a gente acaba ficando muito focado na tecnologia, né? E tem tantas atividades que a gente pode fazer sem usar o computador, né? Então, até uma maneira da gente exercitar a nossa criatividade. Fazer com que as próprias crianças desenvolvam brinquedos também, né? E também é um momento para a gente resgatar algumas amizades lá do passado, manter contato virtual com amigos, com os nossos familiares mais distantes, e também manter uma alimentação saudável. A gente sabe que uma alimentação saudável melhora a imunidade, que o nosso corpo precisa de vitaminas, e elas são importantes até para a manutenção do nosso humor. Então, é importante a gente ter cuidado com a alimentação, né? Muitas vezes a gente acaba abusando um pouco de doces e outros alimentos, e esse é o momento para a gente resgatar aquela alimentação caseira, alimentação natural. Além, é claro, de você também se conectar com você, né? Meditar mais, estar em contato com você. Muito obrigado pela sua palestra. Realmente, essa meditação, eu tive a sensação de conseguir relaxar de verdade. Muito obrigado mesmo. Parabéns. Eu estive pensando aqui, uma pergunta para lhe fazer, só pensando em algumas pessoas que, às vezes, nós ouvimos falar que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade para meditar, que tem a mente agitada e tem uma dificuldade para começar, né? É comum isso? E a meditação continua sendo recomendável para essas pessoas? Sim, Frater, na verdade, assim, há uma confusão, né, muitas vezes, em que a meditação, ela é a parada do pensamento. Então, na verdade, a meditação vai te proporcionar um relaxamento e uma consciência no presente, no aqui e no agora, porque a gente está se focando na respiração, né? A gente está se focando no eu, né? Naquilo que eu estou projetando na minha mente, aquela imagem mental.
Então, muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu sou ansioso, como que eu vou meditar? E é justamente esse treino que vai fazer com que você tenha sucesso. Então, inicialmente, o que eu sempre recomendo é que se comece com meditações curtas, meditações guiadas, e aquela dúvida, né, do que fazer se de repente no meio da meditação eu me distrair. Né? Isso é absolutamente normal. O que a gente tem que fazer é, nesse momento, gentilmente, focar novamente naquilo que a gente estava fazendo. E aí, a partir do nosso treino, aos poucos, a gente vai mergulhando cada vez mais nesse universo e vai percebendo que essas distrações, elas vão ficando cada vez mais raras e a gente consegue, então, estabelecer a nossa meditação, fazer com que ela flua. Ok? Perfeito, Sora, muito obrigado. Obrigada. Sra. Célia, parabéns pela palestra. Realmente é um tema muito, muito presente nestes momentos de pandemia em que nós estamos vivenciando. Momentos esses que, se olharmos um pouquinho para trás, jamais poderíamos imaginar que a humanidade como um todo, eu estou falando, a humanidade como um todo, está vivendo momentos de verdadeira ansiedade. Porque o coronavírus, ele veio sem pedir licença, paralisando quase todas as atividades de trabalho, né? Forçando que para fazer alguma coisa nós temos que ter planejamento, estratégia, cuidados, e antes de tudo, conter a ansiedade, que você tão bem colocou, muito bem colocada nessa sua palestra. Porque a ansiedade, como você bem disse, ela gera o medo. E o medo, nós temos que enfrentá-lo. Nós não podemos deixar-se dominar pelo medo, porque, se assim for, nós vamos entrar no pânico. Exato. Então, uma das ferramentas que você colocou para que a gente não entre no pânico, que a gente domine o medo e enfrente ele, é a meditação. Agora, talvez emendando uma pergunta que já tenha sido previamente feita por nossos outros participantes desta palestra, né? Mas qual seria, então, a melhor estratégia para meditar? Que estratégia que tem-se que ter no momento de ansiedade, no momento de medo até, né? Que muitas pessoas não dominam. Qual é a estratégia, então, para meditar? Num primeiro momento, né, dos focos principais da meditação é a respiração. Então, eu começo trabalhando a minha respiração. Então, a respiração vai fazer com que eu oxigene todo o meu corpo. E, a partir daí, eu consiga me tranquilizar. Né, eu consigo relaxar o corpo, tranquilizar a mente, né? Então, é importante que a pessoa, quando for meditar, que ela busque um local tranquilo, um momento onde ela possa realizar essa atividade, né? Existem várias formas que a pessoa pode utilizar para meditar. Algumas pessoas preferem sentar, outras preferem fazer deitada. Eu, particularmente, prefiro fazer sentada, com as mãos nas coxas, mas aí depende de como que a pessoa se sente melhor. O importante é que a pessoa se sinta confortável. Então, no início, eu sugiro que as meditações sejam guiadas, mais curtas, e aos pouquinhos a gente vai aumentando o tempo
né, à medida que você vai exercitando também outras práticas. Então, você pode fazer a meditação 1 ou 2 vezes por dia, pode fazer uma mais curta, uma mais longa, ou 2 curtas, fica a critério de cada um. E como eu falei antes, o importante é você não se preocupar, né? E aí vem de novo a questão da ansiedade com a pré-ocupação, né? Se você se distrair, não há problema. Apenas volte gentilmente e prossiga. Existem várias meditações no YouTube, vários aplicativos que você pode baixar no seu celular. E também nós temos ótimas meditações no nosso canal do YouTube da Ordem. Então, você tem aí várias opções para começar a meditar e melhorar cada vez mais a sua estratégia de estar no aqui e no agora, e proporcionando para você todos esses benefícios que a gente comentou anteriormente. Muito bom, muito obrigado por esta complementação, né? E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado. Esperamos que possamos estar juntos numa outra palestra. Obrigada. Então, eu gostaria de novamente agradecer a oportunidade, fazer algumas considerações finais, dizendo que a ansiedade, como foi explanado aqui, ela foi feita de maneira geral, né? Lembrando que existem o transtorno da ansiedade descrito no nosso manual diagnóstico DSM-5, onde nós temos vários outros tipos, né, de transtornos de ansiedade, que devido ao tempo não foi possível citar aqui. Importante também ressaltar os inúmeros benefícios da meditação, e que, entretanto, nós devemos ter a consciência de que essa prática não substitui o tratamento com um profissional da área de saúde. Eu gostaria também de deixar aqui o meu e-mail, caso alguém queira pedir alguma informação adicional, alguma referência bibliográfica. No final da apresentação tem toda a referência, mas se alguém quiser entrar em contato, fica aí o meu e-mail e fico à disposição. Eu gostaria de pedir, então, ao Frater Luiz Carlos que fizesse a nossa invocação de encerramento. Está bem. Então, todos nós tomamos uma posição bem confortável na cadeira, uma respiração profunda, e meditemos. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que tivemos em participar desta palestra, um assunto tão relevante nesses momentos de pandemia, que é a ansiedade e a meditação. Que a luz, a vida e o amor esteja sempre com todos e que a paz profunda dos Rosa Cruzes esteja no coração de toda a humanidade. Que assim seja. Assim seja. Assim seja.